Oi, minha gente, então. Hoje nós vamos falar sobre o livro Toda Sorte Cai na Escuridão, do C.E. Januzzi, né? Já que é um autor nacional. E assim, foi uma baita surpresa de verdade. Gostei muito desse livro. O que acontece? A sinopse desse livro, basicamente, eu poderia dizer o seguinte: um cara comum, o personagem principal é um cara comum, mas que se vê metido nas coisas mais absurdas, assim, tipo, envolvendo o sobrenatural, digamos assim. O que acontece? Por determinadas razões, ele acaba encontrando um livro, e aí esse livro tem vários feitiços, digamos assim, aprendizados, vários deuses voodoos, pelo que eu entendi. Sendo que aí ele não dá bola. Um homem negro, de aparência velha, fala com ele, mas enfim, ele não dá muita bola, mas fica com o livro. Eu não sei nem qual o gênero desse livro, porque envolve tanta coisa. Tem assim, romance, traição, pessoas morrendo. É a jornada do herói também. Foi um livro que me impactou demais por essa jornada do herói. Porque realmente, o personagem principal, que é o Samuel, ele é um homem comum, sabe? É um homem comum, mas que tava, não vou dizer no lugar errado, na hora errada, porque talvez ele estivesse na hora certa no lugar certo, sabe? Então a gente vai acompanhando esse, querendo ou não, até um certo amadurecimento dele, porque assim, ele não tinha perspectiva de nada na vida dele. No final do livro, a gente vê uma melhora. E eu não sei nem por onde começar. Mas enfim, se eu pudesse dar uma sinopse, seria mais ou menos essa: que um cara comum tá no lugar certo, na hora certa, por mais que ele pensasse que fosse o contrário. E a partir de então ele se vê no meio de forças sobrenaturais muito maiores do que ele, mas que ele precisava resolver algumas situações. Então realmente é como se fosse uma jornada do herói. Mas assim, envolve um misticismo muito grande. A narrativa a gente vê primeiro da perspectiva do Samuel, mas a gente tem três histórias dentro dessa história maior, digamos assim. Então a gente vai conhecendo a história da Mama Dini, Papa Blue e do é o padre, se não me engano, são esses três nomes. E a gente vai vendo como foi que eles se tornaram esses seres sobrenaturais, fortes, enfim, místicos, digamos assim. E vai ter muita coisa mística, de verdade, assim. Ele fala, né, que fez uma pesquisa e realmente dá pra ver que não foi feito de uma maneira assim inventada, foi feito com base em entidades, foi feito com base em entidades que realmente existiam, existem para quem acredita e tal. Desses personagens é o Papa Legba, que é muito interessante porque ele é como se fosse o deus dos caminhos, pelo que eu entendi. Então, assim, não é que ele seja mal nem bom, isso o livro fala bastante. O problema é que eu não pude marcar, mas se eu pudesse, eu teria tudo marcado. Mas é assim, não necessariamente, ele disse, as pessoas não são boas e más, as pessoas têm atitudes boas, têm atitudes más. Então, essa dualidade é presente em todo o livro de verdade. E ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, que nem o próprio pro Samuel. O Samuel, enfim, ele tem algumas atitudes que eu não concordaria, não. Não concordaria, não concordo. Mas, enfim, é ele que a gente tem como protagonista. E é um protagonista real, como eu já disse. No início, eu tenho que admitir que eu tava um pouco assim, não tava me pegando muito bem. Mas a escrita do autor, de verdade. Esse é o primeiro livro que ele publica. E importante dizer que é uma publicação independente, mas minha gente, alguma editora poderia publicar, tipo editoras de terror que tiverem interesse, porque assim, não só terror, né? Porque não é um livro assim, terror, mas eu acho que seria mais voltado para esse público que gosta de histórias de terror, suspense, mistério. Enfim, vejam esse livro porque realmente é um livro muito bom. Aí, enfim, né, é uma publicação independente. Foi ele mesmo que fez tudo, a capa, a diagramação. Vem com um agradecimento aqui, vem com um marcadorzinho. Enfim, tá uma coisa primorosa de verdade. E ficou muito bem feito. Claro que assim, por ser um autor independente, a questão da revisão às vezes não tá das melhores, mas isso não significa que é péssima, que você não vai conseguir ler, que a revisão tá horrível. Não, é porque a gente já tá tão acostumado com o texto que às vezes passa erros que a gente não percebe, porque a leitura já tá enviesada. Então não é demérito nenhum de autores independentes que às vezes deixam passar erros, sabe? Não é demérito, é porque realmente a pessoa tá já viciada na leitura. E, enfim, fora isso, que não foi nenhum defeito pra mim, na verdade. Foram só coisas pontuais, né? Nada muito assim. Mas assim, aí pronto. Aí depois que você depois que você pega o ritmo, minha gente, eu não conseguia parar. Teve um dia que eu li 100 páginas de uma vez. E esse livro tem, tipo, 340. Foi muito rápido. Aí eu até dei um tempo nele, né, pra eu
bora assimilar um pouquinho o que tá acontecendo, né, mulher? E aí pronto, você vai acompanhando Samuel nessa jornada, com muita coisa acontecendo. E ele precisa derrotar um certo alguém, conseguir certas coisas. É realmente a jornada do herói. E eu gosto, porque foi uma jornada do herói que era um herói realmente comum. Uma coisa interessante é que não é uma trama única, por exemplo. Não é só, Samuel tem que fazer isso e ele vai direto. Não, porque assim, tem questões que não eram nem dessa linha de tempo, por exemplo, que aconteceu antes do Samuel se envolver nisso tudo. E aí você fica curioso o que vai acontecer, o que vai acontecer. E aí, porque o Samuel, ele é dono de um bar, mas é um bar meio falido, ele mora num bairro que era pra ser um exemplo, mas acabou ficando sucateado. Aí ele é um personagem que não tem muita perspectiva e tal, então ele acaba meio que fazendo parte do tráfico local, porque o traficante, dono da região, ele pede pra ele que deixa ele vender as drogas no bar. E aí ele deixa, mas a família não sabe. Aí também tem a questão da família, que ele tem problemas com a mulher, problemas com a mãe. E aí tudo isso vai se resolvendo. Umas questões de desaparecimento também de crianças. Aí você fica, meu Deus, mas o que isso tem a ver com a história? No final, tudo se responde, digamos assim. Uma coisa interessante é que o final, talvez não seja o final, porque tem um cliffhanger que dá pra escrever mais um conto, ou escrever outro livro sobre o que vai acontecer depois. Mas, enfim, é um livro que eu fiquei extremamente satisfeita com a leitura. Foi um primeiro contato que realmente foi muito bom. E eu recomendo bastante para quem gosta desse tipo de leitura. Enfim, são tantas coisas que eu queria falar, mas eu não quero estragar a leitura de vocês, então eu não quero dar spoilers. Mas enfim, o Samuel é um personagem, como eu disse, né, comum. É um personagem que poderia ser seu vizinho. O Papa Legba é muito interessante. Eu procurei mais sobre ele mesmo, sobre a história envolvendo ele, porque ele às vezes aparecia como velho, às vezes aparecia como uma criancinha. Claro, tem questões envolvendo como se fosse bruxarias, eu não sei o nome certo, mas é bruxarias, então tem rituais, então pra quem não gosta disso assim, talvez não seja uma boa. Mas assim, pra quem gosta, é um prato cheio, tem muita coisa assim que você fica querendo conhecer mais sobre esses personagens mais místicos que o autor nos apresenta. E é isso, eu fiquei muito feliz com essa leitura, é realmente um livro muito interessante. Eu gostaria muito com a editora visse esse livro, lesse. Espero que venda bastante esse livro, se você quiser comprar, se você se interessou pela essa leitura, massa. Vou deixar o Instagram do autor do livro aqui embaixo pra você comprar diretamente com ele. Pode comprar pela Amazon, pode... Eu acho interessante comprar por ele, né? Porque aí você pode receber autografado, se eu não me engano. E, né, vai ter esse contato com o autor. E é isso. Se você gostou, clica no curtir aqui embaixo. Curta, comente, compartilhe. Me siga nas minhas outras redes sociais. Siga também o Instagram do autor, né? Pra ver mais um pouquinho sobre o livro. Ele posta muitos quotes. E aí é interessante pra você ver como é a narrativa. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu gostei bastante dessa leitura nacional, né? Literatura nacional de terror, assim. Eu gostei bastante. É isso e tchau, tchau.